Boa tarde, gente. Estou aqui mais uma vez no meu canal Partilha e Solidariedade. E hoje é 21 de dezembro de 2020, é dia de terça-feira e é 3 horas da tarde, por sinal uma hora muito abençoada, que é a hora da misericórdia. E estou aqui com a minha Bíblia no Evangelho de São Mateus, o capítulo 13 e o versículo que eu estou olhando é no 4. É o Evangelho do Semeador, que diz assim: enquanto ele semeava, a semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra semente caiu em terreno de predegulhos, de predas, onde não tinha muita areia. Logo brotaram, mas quando o sol veio, esquentou e secaram, porque não tinha raiz. Outra semente caiu entre os espinhos e cresceram, e os espinhos a sufocaram. Devia ser aquele montão de pezão cheio de espinho. Outras semente caiu em terra boa e logo deu fruto. Uma deu 100, outra 60 e outra 30. A outra 30. Aí depois diz assim: quem tem ouvido, ouça. Aí, gente, é muito interessante essas histórias aqui, viu? Porque essa daqui que caiu na beira do caminho, que os pássaros vieram e comeram, lá não tinha mesmo como dar, né? Porque o terreno não era preparado. Terreno que a gente pisa todo dia e limpo no escampinado, os pássaros vieram e comeram. Aí, gente, eu acho que o que se traz do significado que se tira dessas primeiras sementes aqui para a nossa vida são aquelas pessoas que muitas vezes estão diante da palavra de Deus, numa pregação ou numa missa, aonde está se falando da palavra de Deus, e não presta atenção. Não presta atenção. Às vezes fica conversando com outro, até atrapalha de quem quer. Não busca a palavra para dentro do seu coração para que ela faça efeito. Fica ouvindo por ouvir, mas não tem aquela responsabilidade de ligar o sentido das outras coisas. Que era muito bom que quando a gente estivesse nesse lugar assim, eu às vezes faço isso. Às vezes eu estou lá na igreja na hora que o padre está lendo a primeira leitura, a segunda leitura, eu baixo minha cabeça, muitas vezes eu fecho meus olhos, por modo de não desviar minha atenção, porque senão a gente se perde. E aí tem muita gente que é desse jeito, ó. Tem pessoas que vai para a igreja. Um dia mesmo chegou uma amiga aqui que vinha da missa, e eu fui e perguntei de que se falava o evangelho daquele dia. Ela disse que não sabia. Agora você já pensou, a pessoa vai para uma missa, aí lá tem a primeira leitura, tem o salmo, dia de sábado e domingo tem até a segunda leitura e tem o evangelho. É 4 passagens bíblicas que é lida lá, tirada daqui de dentro da palavra de Deus. Aí a pessoa tá lá, fica a missa todinha, assiste, e quando vem de lá para cá não se lembra que foi no evangelho, logo mais principal, que era o evangelho. Eu fico besta. Aí eu acho que essas pessoas assim, é este terreno aqui. Este primeiro terreno aqui, a semente caiu neste terreno. A palavra de Deus caiu sobre ela, mas não entrou no coração, porque ela não prestou atenção. Ela não pediu a Deus para ajudar, não ficou tentando, porque quando a gente presta bem atenção numa coisa, a gente entende. Entende que Deus deu juízo para nós e mentalidade, dá para entender. Agora, se a gente não prestar atenção e não fizer por onde, se perde a palavra.
É como aqui para a nossa vida, o inimigo, se a gente está lá, já não presta atenção a nada, tá só para estar. Quando vem de lá para cá no caminho, já se esquece do que ouviu lá, o inimigo, é o pássaro, reencarrega. Come a semente, come a palavra de Deus foi plantada na gente, porque ninguém não deixou o terreno não prestar, não se preparou para receber. Aí a gente perde a palavra, o inimigo tira. Aí eu acho que é isso daqui. Eu até acho que tem muitas pessoas que às vezes muda de religião, fica buscando em outras partes por conta disso, de não prestar atenção. Porque se a pessoa está vendo a palavra de Deus, não é a mesma palavra de Deus, por que a pessoa não faz de tudo para aquela palavra fazer efeito dentro da gente? Para aquela pessoa penetrar a gente, entender, deixar com que ela germine dentro do coração da gente, senão não serve. Não serve não. Aí eu acho que o significado dessa primeira semente aqui que cai na beira do caminho, vai por este lado da vida da gente. Esses dias essa palavra tem batido muito na minha tecla. Eu tenho muito me lembrado dela. Até vi algumas coisas sobre ela. Por isso que eu tô falando aqui. Aí eu acho que é isso, viu? Eu acho que essa daqui é este tipo de pessoa que é desse jeito, é essa primeira semente. Pois bem, aí agora vamos para a segunda semente que caiu no meio do terreno de preda, lajeiro, né? Predegulhos. Aí, por cima das predas, a gente sabe que tem uma terrazinha, né? Mas aí ela não é profunda, é só umas terrazinhas poucas que tem por cima. A bichinha logo nasceu o pezinho, aí cresceu todo sem substância, sem resistência. Botou até os frutos aí, deve ser bem murchinho, bem morridinho, igual aquele milhozinho aí que as pessoas no interior chamavam até as banguelas. E era só 2 carocinhos aí. Deve ser desse tipo. Nasceu o pé, cresceu e deu logo os frutos. Mas quando o sol nasceu, que começou a esquentar, ele secou e morreu. Porque ele não tinha raiz. Ele não tinha raiz. Aí ele secou e morreu logo. Não tinha raiz. Esse aqui, segundo o que eu entendi, até em coisas que eu ouvi, esse aqui é aquela pessoa que muitas vezes vai para a igreja, assim por um dia, um momento assim de festa na igreja, missa, que está acontecendo assim uma celebração, uma missa assim animada, às vezes tem cântico. Aí as pessoas na hora lá ouvem aqueles cânticos e fica muito alegre, batendo palma e cheio do Espírito Santo, muito alegre, tudo, gostou muito, foi muito bom e tudo. Aí vem-se embora, até ainda vai outras vezes, mas aí depois, por qualquer coisinha que passa de situação na vida, não vai mais. Depois a gente diz, fulano não foi mais não. Não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí não deu para ir mais não, mas depois eu vou. Esse daqui é essa semente aqui, que caiu nas predas. Não tinha raiz, não tinha terra suficiente para criar raiz. Aí deu, mas logo murchou, secou e morreu, porque não tinha raiz. Porque aquela pessoa era de momento, era muito fraquinha na fé, né? Aí logo morre. Quando vem as primeiras coisas, aí tudo arruma um obstáculo, tudo arruma. Eu não fui por isso, eu ia, mas não fui por isso, eu ia, mas não fui por isso. É porque ele é de momento. É só ali aquele momento, não é aquela coisa fixa. Não é aquela coisa fixa. É a mesma coisa aqui, é o resultado dessa semente aqui que caiu em cima das predas, que ela logo nasceu o pezinho, subiu, cresceu, mas quando o sol veio, com a quenturinha do sol, ela morreu, secou, não tinha raiz. É do mesmo jeito dessa criatura que vai lá para as pastas. Uma vez eu fui para era para um dia que se comemorava que era, meu Deus, era a misericórdia. Eu fui aqui em Camusim, lá no Colégio das Irmãs. E eu vi lá muita gente, até foi gente com nós mesmo, que neste dia lá se sentiu cheio do Espírito Santo, até chorou e tudo, aquela coisa, amou, gostou. E eu pensei que ia prosseguir, mas não.
Foi só aquele dia mesmo. Depois eu perguntei, não foi mais não deu certo não, deu certo não. É essa semente aqui. A semente caindo no terreno de preda. Não dá para criar raiz, não dá. É essas pessoas que agem desse jeito assim, são de momento, momentânea. Só vai assim alguma vez, pois bem. Aí seca logo, o inimigo acha bom, arrasta logo tudo, arrasta logo o pouco que se lembre e acabou-se. Pois bem, e essa segunda semente aqui é o significado da pessoa que está buscando mais firme se fortalecer em Deus, tá indo, às vezes até procura ouvir, procura se concentrar e tudo, mas não se desapega das coisas da terra, né? Mas não se desapega das coisas da terra. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil porque a pessoa vai para uma missa dessa daí, na igreja, quando chega lá, ouve a palavra de Deus, até se sente, foi boa a missa, gostei da celebração, foi tão bom, me sentiu tão bem. Aí às vezes no outro domingo vai de novo e tudo, mas aí é aquela preocupação para conseguir ter isso, ter aquilo, comprar um móvel bonito para dentro de casa, ou tem vontade de comprar um carro, ou ajeitar a casa, tá apegado às coisas do mundo, né? Aí é o significado dessa terceira semente. Aí as coisas, essas lembranças, esses desejos por as coisas do mundo, aí faz com que sufoque o amor, o que ele está sentindo por a palavra de Deus, que ele está indo, aquelas coisas vão sufocando, e ele dividindo o pensamento entre uma coisa e outra, entre Deus e as coisas da terra. Aí o inimigo está sempre ao redor para ajudar a acabar de esculhambar o negócio, né? Aí acaba esmurecendo, porque as coisas do mundo sufocou a fé dele, sufoca a fé que ele tem, não deixa. Aí, isso é o significado dessa semente aqui do espinho, essa semente que caiu entre os espinhos, que ela nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos. É a coisa da nossa vida, né? A pessoa vai para a igreja e começa a sentir a palavra de Deus, mas aí começa se preocupar muito com as coisas do mundo, da terra, querendo ter isso, querendo ter aquilo, aí acaba ultrapassando, porque o inimigo está por perto para dar suporte, né? Para ajudar, matar a palavra de Deus, roubar a palavra. Aí é este significado aqui da semente que caiu no terreno que tinha pouca terra, que era preda por debaixo, só era preda, não tem raiz. Aí desaba ligeiro, não é difícil não. Não é difícil não. E aí também quando começa muitas vezes vir as coisas para a vida, aí fica achando que tô indo para a igreja, não tem aquela força, né? Tô indo para a igreja e acontece isso comigo, pois não dá certo não, porque quanto mais, eu já tenho ouvido gente dizer assim. Um dia deixa eu ouvir uma pessoa dizendo: eu vou deixar de rezar. Quanto mais eu rezo, mais acontece as coisas. E nem estava acontecendo nada assim, que desse para pensar assim. Mas eu já tenho visto ele dizer. Aí é isso aqui, é as coisas do mundo que a pessoa deixa em sufocar. Porque nós não pode servir a Deus e o inimigo, né? É igual aquela que diz assim, não pode servir a Deus e o dinheiro, né? Aqui eu já digo as outras coisas mesmo. A gente não pode, tem que escolher. Ou a gente é de Deus ou a gente é do mundo, né? Não pode ter os dois. Deste mesmo jeito eu ouvi numa pregação que o pregador também dizia essa mesma palavra. Ou a gente é de Deus ou a gente é do mundo, né? Tem que escolher, né? O que a gente quer. É importante que a gente queira ser de Deus, né? Porque o mundo não tem força, o mundo não oferece nada bom. Você não adquire nenhuma força para a sua vida, nenhuma confiança nas coisas do mundo, de jeito nenhum. Você só consegue em Deus. Em Deus a gente consegue tudo. Tudo. É maravilhoso. É maravilhoso. E aí
é essa semente dos espinhos, né? Esse tipo de pessoa assim. Aí acaba se afastando, não dá em nada. E essa daqui que caiu na terra boa, essa daqui que caiu na terra boa é aquela que deu fruto, né? Que ela deu 100, depois deu 60 e depois ela deu 30. Ela deu fruto. O fruto é a pessoa que acolheu a palavra, a terra boa é essa, que acolheu a palavra de Deus, acolheu, perseverou, fez com que ela lhe deixasse forte, você entendesse, deixasse lhe tocar, para você poder transmitir para outras pessoas, e aquelas outras pessoas também que já aprendem com você, transmitir para outras pessoas, e daí é os frutos, né? Porque essa pessoa que deixou, que é o terreno, que deu no terreno bom, que deu fruto, essa pessoa, ela tem Deus, ela tem o amor no coração, ela sabe perdoar, ela não tem ganância, ela tem paciência, ela sabe suportar, ela tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, porém, é amor. Amor, paciência, mansidão. E eu até tenho aqui mais no final que fala os frutos do Espírito. Porém, é amor, mansidão e amabilidade, bondade, honestidade. Porém, não existe lei. Não existe lei para a gente ter isso daí. É da gente mesmo. Nós pode ter bondade, humildade, simplicidade, mansidão, paciência, suportar. Assim você seja um terreno bom, aonde a semente possa germinar, dar fruto, que é o seu coração, é o nosso coração. Ele é o lugar de se plantar a palavra de Deus e deixar ela germinar, porque aí os frutos que nós vamos colher é isso. É aquela pessoa ser bom, aquela pessoa ser humilde, aquela pessoa ser honesto, aquela pessoa ter respeito por os outros. Eu digo isso porque sei que é desse jeito e todo mundo sabe, não é só eu não. E eu não estou dizendo, não. Deus sabe que eu não estou querendo dizer que eu sou terreno bom. Mas eu vivo pelejando. Porque Deus quer que a gente peleje, não é? Eu vivo pelejando. E por conta de tanto eu pelejar, eu já me acho, muitas vezes, que eu sei agir com honestidade. Embora que exista pessoas que não achem isso, que não achem. Mas o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus. Porque eu não vou de jeito nenhum semear discórdia ou ver uma pessoa falando de outra pessoa que eu sei que não é o certo. Ou para mim, em qualquer coisa que for, eu falo. Eu falo. Se eu ver, eu vou logo por ali. Eu digo, não, mas não foi por isso, não. Mas tá, será que a pessoa não disse? Não foi porque se enganou? Ou porque alguém já tinha contado? Eu vou sempre por um lado de amansar. Deus sabe que eu faço desse jeito. Deus sabe. Deus sabe que eu faço desse jeito. E sei muito ter respeito, assim, por uma pessoa. Embora que eu chegue a tá achando que tá assim, quase ficando fora do limite, eu digo, não, mas vamos ter paciência, esperar mais um pouco, entregar em Deus. Que com Deus a gente acaba vencendo as coisas, acaba dando certo. É só uma questão de ter paciência. E muitas vezes eu quando vejo assim, muita coisa eu desarmo.
Às vezes tem gente que, às vezes, por acaso, se eu escutar a pessoa dizer assim, não, fulano ali só quer ser, eu digo, mas não, né? É porque às vezes a gente pensa, mas não é não. A gente nem pode dizer porque não tem certeza. Eu vou logo, pode ser o que for, pode ser o que for. Eu vou logo, pode, se tiver por perto de mim e falar, eu vou logo por ali. Eu vou logo por ali, mesmo sem ser com ignorância, mas eu não consigo ficar calada, não. Eu pelejo, viu? E, e a gente consegue saber dar dica de alguma coisa para uma pessoa, de como conseguir uma consulta, de como conseguir um remédio, uma coisinha e outra. Tudo que está ao alcance da gente, a gente faz. Aí eu acho que eu consigo ser desse jeito porque eu persevero muito aqui na palavra de Deus. Não sei quase nada ainda, peço tanto a Deus, peço tanto a Deus. Eu, eu não, um dia, deixa eu estar dizendo aqui pro meu marido. Ele diz que não sabe como é que eu sou, que eu não compro relógio para mim, que eu não compro, que a mulher compra tanta coisa e eu não compro. Eu digo assim, rapaz, eu não compro porque eu não vou dizer que eu tenho esse dinheiro que dê para comprar não, mas acho que se eu quisesse dava para dar um jeitinho. Mas eu não sinto nem vontade. Eu não sinto vontade. Quando a gente não sente vontade demais de uma coisa, ninguém não se interessa, não. Não se interessa de jeito nenhum. Não se interessa, não, porque não sente vontade eu mesmo. Eu sinto muita vontade e Deus sabe disso. Eu sinto muita vontade de cada dia que passa eu entender aqui a palavra de Deus e conseguir sentir a presença de Deus na minha vida para mim ler a palavra dele. Essa minha Bíblia aqui para mim tem um valor tão importante, tão grande. A minha Bíbliazinha já tá até ficando velhinha, ó, tão velhinha, ó. É toda marcadinha, ó. Toda marcadinha, toda cheia de marcazinha, toda cheinha de marca. Mas essa Bíbliazinha aqui para mim tem um valor tão grande, tão grande. Quando eu vou me deitar de noite, Deus me defenda dela não estar perto de mim. Deus me defenda dela não estar perto de mim. Eu acho bom. É só pelejando e pedindo força a Deus. Para ver se eu consigo. Porque não sou sabida, não tive estudo. No meu tempo, quando eu era pequena que devia estudar, era tempo difícil, nós se criamos no interior com muita dificuldade. Graças a Deus que os nossos pais eram umas pessoas boas demais. Meu pai era uma benção. Uma pessoa que sabia respeitar, sabia como tratar. O meu pai nunca me chamou pelo meu nome, só me chamava minha filha. Todos nós, meu filho, minha filha. Ai, Maria, eu não me lembro do meu pai para mim. É mesmo que eu tomar, acho que é assim, não sei nem o que, um tranquilizante. Eu amo me lembrar do meu pai. Aí era dentro de uma simplicidade grande, naquele tempo não tinha estudo, aí eu não estudei. Aí hoje eu tenho tanta vontade que já está com um bocado de tempo que eu venho pelejando, que eu hoje já consigo ler. É porque quando eu vou ler assim, que eu sei que estou gravando, eu fico com vergonha. Aí eu fico com vergonha, né? E aí às vezes eu leio até mais ruim. Quando eu estou só, parece uma coisa, eu leio melhor, mas eu não desisto. Mas eu não desisto. E eu tinha muita vontade de arrumar um meio de fazer, de ler, de botar para fora o que eu sinto. E era difícil, porque eu não tinha coragem de chegar na igreja para fazer uma pregação nem nada, morro de vergonha. Participei do grupo da Legião de Maria 4 anos, saí porque eu tive umas pessoas da minha família que tinham problema de saúde, Deus sabe o que era, eu precisei ajudar, me afastei. E lá eu tinha vontade que só de ler as passagens, mas eu não sabia. Quando eu ia ler, eu errar e ficar tão triste não saber. Mas aí o jeito que tinha era eu dizer para minhas irmãzinhas lá que eu não podia, não conseguia ainda. Tinha fé de um dia conseguir, mas ainda não conseguia. Aí elas lia. Muitas vezes eu até falava assim, explicando um pouquinho, eu sabia, mas ler era difícil. Mas agora de tanto eu pelejar, e não vou parar não, gente. Não vou parar de pelejar, não. Enquanto eu for viva e eu enxergar mais ou menos aqui, que eu já tenho até problema de vista, mas tenho óculos, e eu puder, eu vou pelejar, ó. Vou pelejar muito. Muito, muito, muito mesmo. Para mim, a minha maior alegria é isso daqui, a palavra de Deus. A minha maior alegria
Eu acho muito bom mesmo. Um dia foi que eu disse uma brincadeira com meu marido. Ele estava ali fora lavando um carro que ele tinha comprado aqui. Aí já era quase meio-dia. Ele disse: agora que eu terminei de lavar o carro. Eu disse: agora, meu velho, vamos embora almoçar. Aí ele foi e disse assim: e o outro homem que era dono dele, que lavava até 5 horas da tarde. Aí eu fui dizer assim: coitado dele, ficar até 5 horas da tarde se agarrando limpando uma coisa que é de ferro. Mas antes ele tivesse agarrado com a palavra de Deus, que ele ganhava muito mais. Aí ele achou graça, mas realmente é, porque aqui nós adquirimos a nossa fortaleza, aqui nós adquirimos a nossa paz, aqui é tudo na nossa vida. E eu acho que cada vez a gente mais perseverar, mais é melhor para a gente, e a gente tem muito que fazer isso, porque nós em cima dessa terra estamos sujeitos a qualquer momento passar por uma perda, por uma coisa triste que a gente precisa ter a força de Deus para suportar, porque tem muita gente que pode dizer assim: ah, mas eu suporto é perigoso a pessoa adoecer da cabeça, quando é uma coisa muito pesada, assim que a pessoa passa de uma hora para outra, que nem a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, coisas que Deus a defenda a todos, mas é perigoso. Se a gente não tiver com muita fé em Deus, a pessoa pode até ficar abestada. Eu já tenho conhecido pessoas que não ficou mais normal depois de uma perda de um filho ou de uma pessoa da família. Muita gente, todo mundo sabe que isso existe no mundo. Isso aí tudinho é só porque a pessoa não se fortalece em Deus. Porque Deus é tudo na nossa vida. Não tem aquela passagem, uma passagem bíblica aqui que diz que a gente, se tu ama teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, mais do que a mim, você não é digno de mim? Porque nós não podemos fazer isso. Porque Deus na nossa vida é tudo. Deus foi quem deu a nossa vida. Se nós temos um filho, foi Deus que deu para nós. Se nós temos uma família, foi Deus que deu. Em primeiro lugar é Deus e não tem para ninguém. Aí é desse jeito, por isso que eu digo que a gente tem muito que se fortalecer. E eu estou aqui falando já um bocado de tempo e preocupada, porque os vídeos ficam grandes demais. E o meu neto disse que parece uma missa. Eu digo: meu filho, mas é mesmo. Mas é porque eu começo a falar e eu acho muito bom falar da palavra de Deus. Eu acho maravilhoso. E agora eu arrumei esse meio de falar aqui, gravando, para botar no meu canal. De primeiro não era de eu falar sozinha, né? E aqui, às vezes, a pessoa vai falar para uma pessoa assim, a pessoa não tem paciência de ouvir. Logo a gente não sabe ir logo de primeira explicando tudo bem bonitinho, né? Porque a pessoa não tem sabedoria. Mas é assim mesmo, mas dá certo. Com fé em Deus, a gente chega lá, não é não, gente? Com o amor de Deus no nosso coração dá certo, né? Pois, gente, eu vou encerrar o vídeo, viu? Que todos fiquem na paz de Deus. Que o Espírito Santo faça morada na vida de cada um de vocês e dentro da família de vocês, viu? E que Deus Nosso Senhor abençoe cada vez mais a nossa vida. Estamos chegando no finzinho do ano. E que Deus Nosso Senhor enche a nossa vida de paz e que aumente a vontade em cada um coração de ouvir a palavra de Deus, de conhecer, de pegar a Bíblia. Quando a gente não sabe ler de jeito nenhum, a gente bota as pregações nas coisas e ouça sempre. Porque para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, não é isso, gente? Pois tá bom, gente, eu vou parar porque senão vai longe, viu? E tchau, viu? Fique na paz do Senhor.